Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota do Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, visita de Jesus à nossa casa. Faremos o circuito completo, oração inicial, na sequência leitura edificante, escolhemos o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje a lição que caiu foi Grande Servidor, a Catarina quem escolheu, minha neta quem escolheu. Lemos e explicamos e depois vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, também aberto aleatoriamente pela Catarina. E hoje caiu no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Depois vamos falar também um pouquinho sobre a vida futura. No final a gente faz a oração, já pedindo pela fluidificação da água. Eu fluidifico a minha por aqui, sou instrumento para a fluidificação da minha aqui, e você, instrumento para a fluidificação da sua e na sua casa. O objetivo do nosso evangelho eu faço o evangelho, então gravo para que você que professa a fé espírita sozinho possa fazer o evangelho também conosco. Deixa ali o som, nem que for baixinho, mas deixa o som para que os espíritos ao redor ouçam, porque os espíritos mais atrasados não conseguem sentir a presença dos espíritos superiores, mas nos veem, nos ouvem, então é importante deixar alto ali. Muita gente faz o seguinte, não gosta de ler em voz alta, não tem muita didática ou retórica para falar sobre o Evangelho, comentar com a família, fazer exortações, explicações, enfim. Então põe na televisão, no YouTube, assiste a gente lá e a família se reúne. Mas não força ninguém a fazer o Evangelho, tá? Seus filhos não querem, não tem problema, no dia marcado, na hora exata, pare o que tem que fazer e faça o Evangelho, mas obrigue-os a respeitar a sua vontade, a não marcar nada nesse dia, a não incomodar você para fazer o Evangelho. Isso vale para o cônjuge, seja ele marido ou seja ele esposa, tá? Respeito é muito bom, a gente gosta, e não quer, é um problema seu, é de fórum íntimo, pessoal. Eu quero, eu vou fazer, e respeitem porque a minha religião é importante para mim. Base importante no relacionamento. Se o relacionamento entre pai e filhos, se relacionamento entre marido e esposa não tem o respeito pela opinião do outro, tem alguma coisa muito errada e está na hora de rever os conceitos e de repente até rever o relacionamento, tá bom? É isso, vamos lá, vamos começar o nosso Evangelho no Lar então. Vamos elevar o pensamento até Jesus. O que é isso? É pensar no rosto dele da maneira que a gente imagina que seja. Como está muito na moda o The Chosen, quer imaginar o rosto daquele rapaz, não tem problema nenhum. Jesus vai entender que é para ele, o seu guia espiritual vai endereçar o seu pensamento até ele fatalmente, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, e o cumprimento extensivo a todos os guias espirituais, seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Invocamos, Senhor Jesus, o Senhor, e evocamos esses nossos irmãos para louvar o Senhor, elevar o nosso pensamento e fazermos contato para ainda mais elevar a nossa vibração. No quesito agradecimento, gostaríamos de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, e claro, agradecer também por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas já aconteceu, já foi, não devo mais, está quitado, está pago, está resolvido, está expurgado de nós. Então, muito obrigado também por essa oportunidade. Obrigado pela sua presença em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome. Muito obrigado pelo carinho, pela misericórdia, pela presença, pelo cumprimento da sua promessa de estar conosco até o final dos séculos. Enfim, principalmente nesse período tão difícil de transição planetária, por estar conosco, também o nosso muito obrigado. Gostaríamos também, mestre, no quesito pedido, de pedir ao Senhor, solicitar ao Senhor um acréscimo da sua misericórdia para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, ser útil e de tê-lo conosco
e de fazer com que a nossa casa seja uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte, para que os irmãos em espírito possam se reunir aqui, trazer pessoas para fazer o evangelho conosco, desencarnados para fazer o evangelho conosco, fazer aqui como uma sede de transição, um espaço de transição entre as colônias espirituais e os acessos mais recônditos do terra a terra e dos umbrais para socorro imediato das pessoas. E por tudo isso, além de tudo, queríamos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Assim sendo, mestres sabedores da sua presença em meio a nós, e com sua autorização e permissão, damos por iniciado então o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Bom, vamos lá, vamos para a leitura edificante do livro Segue-me, do Emmanuel por Chico Xavier, grande servidor. O livro Segue-me sempre tem uma passagem do Evangelho e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Essa parte está em Lucas capítulo 22, versículo 27, em que Jesus diz: Eu estou entre vós como quem serve. Essa passagem aconteceu, essa citação de Lucas aconteceu na chamada última ceia, na ceia em que Jesus reúne os discípulos, os apóstolos, e ali ele diz então que será traído por aquele que pegar no mesmo prato que ele e tal, aquela coisa toda, que o Pedro fala que vai segui-lo até sempre, ele fala antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Enfim, a famosa última ceia, que foi pintada por Leonardo da Vinci, né, como chamada a Santa Ceia, foi nesse momento em que Jesus disse isso, quando ele fala do rei dos gentios, que faz o que quer e tudo mais, e Jesus pergunta: quem é mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? Né? E aí ele mesmo responde: os que estão sentados à mesa são os mais importantes. Mas eu, diz ele, eu estou aqui como aquele que serve à mesa. E Jesus já tinha dado uma grande demonstração de humildade quando era comum chegar nos locais e eles alugaram ou emprestaram, enfim, um espaço para eles fazerem a ceia pascal. E é comum quando você chega na casa, chega num lugar, você tira as sandálias e lava os pés. E Jesus então pegou uma toalha, colocou na cintura e foi lá lavar o pé de cada um dos apóstolos que chegavam ali, né, mostrando que estava realmente ali o tempo todo, além de toda a sua vida, servindo. Mas como ele se portava e era realmente o mestre quem ensinava, então às vezes dava essa confusão, né? Mas ele dizia também o tempo todo: eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. Estou aqui para fazer a vontade dele. E aí ele dá esses maiores exemplos ainda de humildade, lavando os pés de todos os apóstolos, depois dizendo: eu estou entre vós como quem serve, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui como aquele que veio se banquetear, o que muito diferente dos sacerdotes da época e até alguns de hoje, que se servem da comunidade, alguns sacerdotes, alguns pastores, alguns dirigentes espíritas, enfim, gente que não presta tem em toda religião, né? Em todo lugar, infelizmente. Agora, aquele que está à frente de uma religião ou que faz parte de uma religião já cristã, já é para ter entendido que estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Muito diferente do que a gente vê, principalmente no que diz respeito a esses seres execráveis, que eu não gosto nem de chamar pastores, porque há muitos pastores das igrejas evangélicas que são pessoas absolutamente respeitáveis, mas esses seres execráveis das grandes igrejas que, metidos em política e envolvidos absolutamente em dinheiro, se servem da comunidade, se servem da fé alheia, se servem da ingenuidade moral daqueles que tentam comprar a sua entrada no paraíso, né? Não falta quem venda bilhete, infelizmente, né? Mas vamos lá. Quem é cristão definitivamente sabe
que Jesus veio para servir e não para ser servido, e que nós devemos, já que Ele é nosso guia e modelo da humanidade, aquele que vai nos guiar e aquele a quem eu devo copiar, também devo servir em vez de ser servido, não é? Pela comunidade. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, diz Emmanuel, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra à afeição do servidor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem, e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Olha, Jesus o tempo todo ele usou a prática para convencer, ele não ficou no blá 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 só. Tanto que algumas coisas não tinham condições de ser explicadas para as pessoas, para nós, naquela época. E muitos de nós, então, ouvíamos as parábolas, mas não entendíamos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Nós não tínhamos, nós escutávamos o que ele falava, achávamos bonito, queríamos cura do corpo, mas aquilo não nos penetrava no coração. Muitos de nós agíamos ou entendíamos a missão dele como Judas entendia, Judas o Iscariote entendia que era o Messias que iria dizimar Roma e libertar o povo judeu do jugo romano pela força, pela espada, tanto que a ideia dele de entregar o Cristo era justamente nesse sentido. Na cabeça dele era uma armadilha que ele tinha criado para Roma, que quando os romanos chegassem lá, ele iria levantar a mão e ia dizimar todos os romanos, porque ele viu coisas tão maravilhosas que ele falou, isso aí por Cristo vai ser fichinha. Equivocado que estava, tanto que não suportou quando ele viu o que aconteceu, de Jesus se entregar daquela forma, porque ele poderia não ter se entregue. Então são situações sutis que a gente poderia depreender do que Jesus trouxe para nós o tempo todo. A prática é o seu modo de convencer. Eu acho que isso é fundamental. Não ficava só no discurso, no blá blá blá. Era importante o sermão, era importante os ensinamentos, mas era a prática, era o momento de agir. Não foi uma, não foram duas, não foram poucas vezes que ele teve que segurar o ímpeto dos apóstolos que queriam agir em sua defesa, que queriam agir em defesa da sua honra, naquilo que se convencionou chamar ponto de honra, que na realidade nada mais é do que o orgulho ferido. E se tem uma coisa que ele não tinha, era orgulho, que está ferido. Porque já atingiu um patamar bastante elevado. Jesus é a síntese daquilo que nós podemos alcançar, da perfeição que nós podemos alcançar sobre a terra. Perceba, o Jesus histórico, o Jesus da Bíblia, o Jesus dos Evangelhos. Não aquilo que a gente sabe hoje de Jesus, o governador da terra, talvez até do sistema solar. Um sujeito que era perfeito antes de surgir a terra e resfriou a terra com as próprias mãos, vamos usar esse termo, que gerou vida na terra através do seu conhecimento, onde todos estamos mergulhados na sua matéria mental, enfim. Jesus que estava lá, encarnado, que dá para fazer tudo aquilo que ele fez, dá para a gente fazer.
Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiserem. Aquele que quer ser o maior entre vós, seja o seu servidor. É isso que nós não entendemos. E já se passaram praticamente 2000 anos, desde a mensagem dele. Né? É esse o ponto que precisamos compreender. Até porque o reino dele não é desse mundo. Quando ele fala o tempo todo sobre arrependei-vos, 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 que é o ponto crucial para a nossa evolução, é o que demora para nós evoluirmos, é do erro para o arrependimento, é esse tempo entre o erro e o arrependimento, é o que nos atrasa a evolução, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo fica ali impedindo isso. Esse convite o tempo todo que Jesus fazia a nós, arrependa-se, 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 ainda hoje é extremamente importante que nós entendamos. E aquele que serve, aquele que está à disposição para servir, aquele que se coloca na posição de servir e que com isso machuca, magoa o próprio orgulho, o próprio egoísmo, para ser melhor, porque a natureza não dá saltos. Ninguém dorme Fábio Pereira num dia, acorda Chico Xavier no outro. Não tem como, a evolução é paulatina, é gradativa e de esforço próprio em esforço próprio. Então eu tenho que obrigar-me a isso. É a melhor forma de evoluir. É entender que estamos aqui para servir. Eu acho curioso pessoas que frequentam centros espíritas, perceba que eu não disse espíritas, disse pessoas que frequentam centros espíritas, que querem fazer parte de trabalhos assistenciais sempre no comando, sempre dando ordem, sempre ficando por trás das coisas, vendo o que acontece. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Curioso, né? Eu sempre entendi, depois que eu compreendi o Espiritismo, eu sempre entendi que o presidente do centro deve ser o cara que mais trabalha. Deve ser a pessoa que mais trabalha. Delega, evidentemente, porque não se faz nada sozinho. Delega para aqueles que têm verdadeiramente responsabilidade. Mas é o que trabalha, é o que está na ativa, não é aquele que só manda. Porque o presidente de centro não tem que ser como o presidente de uma empresa, que vai colocar as pessoas certas no lugar certo e vai ficar só gerenciando, olhando e fazendo as coisas funcionarem. É aquele que pelo exemplo mostra como deve ser feito. É diferente. Quando querem trazer essa profissionalização para o centro espírita, alguma coisa já não vai bem no local. Alguma coisa definitivamente já não vai bem no local. A prática é o seu modo de convencer, o próprio sacrifício é o seu método de transformar. É assim que faz. Presta atenção, é assim que faz. Eu vim para fazer assim, disse Jesus, eu vim para fazer assim, desse jeito. É esse o caminho aqui. Se você faz diferente, ou você é mais evoluído que Jesus, ou você está errado. Volta para o caminho e faz o certo. Essa frase eu não vou deixar de falar nunca. Jesus está aqui. Se eu faço aqui, ou eu sou melhor que ele, ou eu estou errado. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. Alguém perguntou a ele e falou, mas como minha mão esquerda não vai saber o que dá a direita? Ele disse, eu quero dizer que você faça isso sem ostentação. Não precisa fazer isso com ostentação, não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo. Faça, porque você gostaria que fizessem para você se fossem invertidas as situações. Simples assim, não tem segredo. Aí se você não faz o seu bem sem ostentação, ou você é mais evoluído que ele, nós vamos escrever o Evangelho segundo o seu nome, ou você está errado.
Se você faz um trabalho assistencial e fotografa e expõe as pessoas que estão sendo assistidas e coloca nas redes sociais, olha, as pessoas assistidas, olha aqui a gratidão àqueles que estão ajudando a ajudar esses nossos irmãos e tal, tal. Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, por que você está expondo na sua rede social? Ou você é o novo Messias, ou você é o novo Jesus, e a questão 625 do Livro dos Espíritos vai ter que mudar a resposta. Qual ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? A resposta hoje é Jesus. Então nós vamos ter que mudar e colocar seu nome lá. E todos nós vamos começar a fazer o que você faz. Ou você está errado, cria vergonha na cara e faz igual a Jesus. Simples assim. Simples assim. Ah, eu coordeno um grupo de doações. O que você faz? Eu peço. Bacana. É importante pedir, claro que é importante pedir. Mas você não está na mão de obra ali o tempo todo, junto, dando exemplo de como fazer? O que você dá de seu? A prática é o seu modo de convencer, o modo de Jesus de convencer. O próprio sacrifício é o método dele de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Fazer é o melhor processo de aconselhar. Jesus mostrou o tempo todo que ele não estava preocupado com a matéria. Tá, ele curava as pessoas porque ele precisava fazer os prodígios para mostrar que ele era ele, para que as pessoas lhe dessem atenção. Isso é um ponto crucial. E por muitas vezes ele ficou triste, por muitas vezes ele chorou, por muitas vezes ele ficou abalado, essa é a palavra, em ver o que acontecia com as pessoas que ele curava, quais eram os desdobramentos, no que resultava aquela cura que ele fez, o que isso atrapalhou sobremaneira pelo livre-arbítrio da pessoa, a própria evolução da pessoa, o que isso retardou, quais seriam os problemas, o que isso atravancaria o progresso daquelas pessoas. Mas era necessário que houvesse a cura para que as pessoas vissem e ainda assim, não ficaram do lado dele, mesmo tendo visto tudo que ele fez, porque esperavam um Messias, um guerreiro, um cara que fosse destruir Roma. Não entendemos a mensagem dele naquela época e talvez não tenhamos entendido hoje, quando não fazemos a caridade como ele instrui e principalmente da maneira como ele instrui. Há pessoas que fazem a caridade escondido para que outros não venham pedir. Também está fora da casinha, também está fora. Também está fora. Porque o próprio Jesus fala que não é para repelir quem vem pedir emprestado. Sabe? Também está fora da casinha. Eu não faço, eu mando alguém fazer e tal, porque senão vai fazer fila aqui na porta de casa. Poxa vida, quanta coisa boa você poderia fazer. Então você escolhe fazer um ou dois e tá tudo certo. Hipócrita, vagabundo, atenua sua consciência com dois ou três, né? Ainda os outros fazendo por você, para posar de bonitinho. Será que é isso? Fazer é o melhor processo de aconselhar. Será que é dessa forma que a gente faz? Porque Jesus, a preocupação dele não era necessariamente com o mundo
que nós conhecemos, aquilo que os olhos veem, aquilo que os ouvidos ouvem, que o nariz sente o cheiro, que a boca sente o gosto, que a pele sente o tato. Não. O reino de Jesus é espiritual. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é desse mundo, tem uma passagem aqui de João, capítulo 18, versículos 33, 37, 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente, o meu povo, houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ele não podia mentir naquele momento ali. Tá, sou, não é desse mundo, mas sou. Meu reino não é desse mundo. Se eu fosse, eu não estaria preso aqui. Esquece. Não estou aqui para libertar os judeus de Roma, mudar aquilo que a própria essência do mundo é. Os mais fortes existem para trazer os mais fracos e proteger os mais fracos. Mas ainda hoje, quem é mais forte no dinheiro, no poder, na força física, subjuga o outro. Até que o subjugador seja subjugado e sinta na pele, e aprenda e pare de fazer isso, e as múltiplas encarnações vão fazendo a diferença, vão fazendo a modificação. Mas é um processo lento. Então agora, com a transformação do planeta de provas e expiações para regeneração, muita gente vai ser exilada daqui, como aconteceu com Capela, muita gente vai ser exilada daqui, e ao ser exilado daqui, vão começar de novo em um planeta que está passando de primitivo para provas e expiações, portanto não tem retrogradação, não tem retrocesso, mas vão encontrar lá uma situação bastante difícil do planeta. E, apesar da grande quantidade de egoísmo e de orgulho que ainda carregamos no peito, vamos ajudar os nativos do local a evoluir, o que isso vai contar como benesses para nós, e vamos definitivamente expiar todo o mal que nós causamos aqui e vamos ficar limpinhos por lá. Pelo menos essa é a ideia, né? Tomara que pelo menos isso aconteça. Tomara que nenhum de nós seja exilado, mas se formos, tomara que não escrevamos um livro lá, Exilados da Terra e de Capela, né? Segunda vez, sobrei de novo, né? Ó, que título de livro bacana. Exilado again. Outra vez. Exilado outra vez. Olha que bonito. Deus me livre. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando. Vamos achar. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris, infantis, criancices. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. O reino de Deus
apregoado por Jesus, o reino que não é desse mundo, com a pluralidade das encarnações, com o fato de encarnarmos várias vezes, reparando o mal que cometemos, sentindo na pele o mal que causamos aos outros quando não temos a hombridade de reparar isso pelo amor, isso faz com que necessariamente tudo o que Jesus falou fique inteligível e fácil de perceber. Sem a reencarnação, sem a ideia de que depois que o corpo morreu, eu continuo vivo, é uma vida plena, intercalada por várias reencarnações e desencarnações. Sem essa informação, tudo que Jesus falou é balela, é besteira, é bobagem, não faz o menor sentido, é por isso que a humanidade está como está. Com muitos rebeldinhos sem causa, que são os ateus. Oh, eu não acredito em Deus. Ah, nossa, ele não está dormindo por sua causa. Inclusive, Deus foi visto sentado embaixo de um pé de eucalipto, chorando, triste, porque você falou que você não acredita mais nele, que você virou ateu. Nossa, eu vi Deus sentado embaixo do eucalipto, chorando, triste, uma barbaridade, porque você não acredita mais nele. É um negócio assim, que está deixando Deus em depressão, o fato de você não acreditar nele. Então é uma rebeldia tola, né? Evidentemente que vai ser resolvido assim que desencarnar, pode ficar tranquilo que vai ser resolvido, né? Agora, o que é de fato, que é a vida espiritual, que é a vida plena, se eu sei disso, se eu aprendi sobre isso, se eu compreendo isso, por que é que eu ainda sou apegado à matéria? Fica essa pergunta para a gente se responder. Não faz sentido eu, como espírita, ser apegado à matéria. Não faz sentido. Não faz sentido. E se eu faço diferente do que o Cristo fez, consciente, ou eu sou melhor que ele, portanto mais evoluído, e temos que mudar os evangelhos, ou eu estou fazendo uma grande bobagem. Pensemos nisso. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez até Jesus, agora para a fluidificação da água. Eu vou ser instrumento aqui, você vai ser instrumento aí. Precisa destampar? Não, não precisa destampar. Precisa abrir a garrafa se estiver lacrada? Não, não precisa abrir a garrafa se estiver lacrada. Precisa esticar a mão? Não, não precisa esticar a mão. Eu vou receber aqui pelo meu chakra coronário os eflúvios, os fluidos pelos mentores, benfeitores espirituais, vai metabolizar e sair do meu perispírito para a água. Isso vai acontecer, isso é fato. Vai acontecer. Se eu consigo fazer a minha mente visualizar tudo isso, ótimo, não preciso esticar a mão. Fico aqui de boa, concentrado. Ah, precisa fechar o olho, Fábio? Não, com o olho fechado fica um pouco mais fácil concentrar. Se você consegue concentrar com o olho aberto, fica com o olho aberto. Não tem problema nenhum. Ah, Fábio, eu prefiro com a mão porque eu sinto sair daqui, eu sinto as terminações nervosas da minha mão, elas esquentam aqui, a minha mão esquenta. Então eu consigo visualizar melhor, a minha mente entende melhor essa transição. Faça bem, faça. É entre você e seu coração. Só. Tá bom? Então é isso, vamos lá. Ah, tem que ser a mão direita ou tem que ser a mão esquerda? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova,
seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela visita, muito obrigado aos benfeitores que fazem da nossa casa um ponto de resgate, um ponto avançado da colônia que fazemos parte. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela paciência que o Senhor tem conosco, pelo acréscimo de misericórdia e pela paciência, né? Eu acho que essa é a palavra, pela paciência que o Senhor tem conosco 1, 2, 10 milhões de vezes e toda hora, e ensinando, ensinando, ensinando. Obrigado por isso. Obrigado de coração. Gostaríamos de fazer um pedido ao Senhor, como é de costume. Não olhe as nossas imperfeições. A fé. Atente-se na fé que nós temos nesse momento. O desejo de servir, o desejo de ser útil, para que nos utilizando como instrumentos possa fluidificar a água. Notadamente porque agora vamos para quem, agora nós vamos mentalizar e cada um de nós vai interceder ao Senhor por essa pessoa para que os eflúvios, os fluidos possam ser reparadores do perispírito, mas também do corpo físico, por acréscimo de misericórdia de novo. Tá bom? É isso, Senhor. Cada um de nós fez o seu pedido e, desde já, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é misericordioso e sabe nos atender, nos atende com carinho, mesmo às vezes ficando triste pelo resultado, né, que a gente nem sempre corresponde, mas enfim. Obrigado por isso também. Sabedores da sua presença em meio a nós, damos por encerrado então o nosso evangelho de hoje com o coração cheio de gratidão. Que assim seja. É isso, meus amores, eu sou Fábio Pereira, esse é mais um Evangelho no Lar, mais uma gota de Espiritismo, gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, quarta-feira tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.